Hoje eu quero tratar um tema que é sempre perguntado de diferentes formas. Qual é o tamanho do ticket de seed? E eu queria fazer um step back e voltar e discutir primeiro para que serve o ticket de seed, né? Esse investimento de seed ele serve para criar uma empresa que seja atraente ao seu primeiro investidor institucional que tipicamente vem no seu Series A. E esse investidor, ele quer ver um produto que funcione, um processo de vendas minimamente testado, um marketing que consiga gerar leads para essa venda, um CS que garanta que você consegue satisfazer esse cliente de maneira a não ter um churn absurdo, e uma função administrativa que serve simplesmente para estruturar a empresa e garantir que a organização funcione. Na hora que a gente fala dessas áreas e do que elas têm que entregar, isso implica numa quantidade de pessoas, né? Tem produtos, tipicamente você vai ver o CTO mais 3 ou 4 pessoas. Em sales você vai ver um Head of Sales mais um SDR, possivelmente um Account Executive, então você está falando de 2 a 3. Marketing você vai ter 1 ou 2 pessoas. CS, 1 ou 2 pessoas, dependendo da complexidade do seu produto. E o administrativo, de novo, 1 ou 2 pessoas. Na hora que a gente soma tudo isso, a gente está falando de um time que vai flutuar entre 10 e 20 pessoas, dependendo um pouquinho do estágio da maturidade da empresa, e que a gente vê levando algo entre 12 a 24 meses para chegar no estágio onde ela consegue levantar um Series A de maneira adequada. Se você faz essa conta, você vai ver que você tem uma estrutura de custo aqui que facilmente está acima de 100 mil reais, possivelmente está perto de 150 mil reais. Que se você multiplicar aí pelos seus 12 a 24 meses de trabalho, está falando de uma necessidade de capital perto de 1 a 3 milhões de reais, ou seja, 1 milhão de reais a 1 milhão de dólares. Quando a gente vê empreendedores levantando cheques muito menores que isso, eles não conseguem chegar no grau de maturidade de um Series A, e eles têm que fazer uma segunda captação, um second seed, antes do round de Series A, o que acaba detonando o cap table. Então, na hora que a gente pensa, e a gente tem feito bastante desse pensamento na Redpoint, e volta e meia a gente volta exatamente no mesmo lugar, um cheque de seed hoje, no Brasil, não deveria ser muito menor do que 1 milhão de reais, e nem muito maior do que 1 milhão de dólares, porque significa que você está sendo capital inefficient para provar o que você tem que provar para o Series A. Então, qualquer coisa nesse range é fair game, e aí a diluição deve flutuar entre os seus 20% e 30%, não mais que isso, senão você também tem problemas de cap table futuro. Não é a notícia que os empreendedores gostam, porque acaba sendo um cheque difícil de levantar, exige vários investidores anjos, porque o cheque de investidor anjo tipicamente vai de 100 a 500 mil reais, mas fazer menos que isso é uma falsa sensação de sucesso, porque você não vai conseguir chegar no ponto de levantar o próximo cheque. Então a gente aconselha, se você está levantando seu round de seed, faz um esforço um pouquinho maior, garante que você tem o capital necessário para entregar o que vai ser exigido de você no Série A, de forma que você não tenha que fazer um second round of seed antes de levantar o round institucional. Espero que esse vídeo ajude. Por favor, me ajuda a continuar fazendo os vídeos. Manda perguntas aqui embaixo, tem um link com formulário anônimo. E aí eu vou respondendo conforme forem chegando as perguntas. Valeu, obrigado.